você tem alguma coisa para contar que Jesus está fazendo na sua vida. Porque Ele é assim, é quem Ele é. Ele faz mesmo. Mesmo que a gente não merece, mesmo que a gente às vezes nem sabe o que pedir para Ele. Quando a gente pensa que não, a gente está diante de alguma coisa, a gente fala, olha, só Jesus teria feito isso por mim. Então Ele é tão lindo que Ele merece mais uma salva de palmas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por quem Tu és na nossa vida. Muito obrigada. Glória a Deus. Porque nesse lugar existe a comunhão. E onde tem comunhão, a bênção ela se manifesta. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre coração. Vamos lá? Eu quero conversar com você um pouquinho sobre coração. Porque fala-se tanto sobre o coração, né? Fala-se tanto sobre as emoções, fala-se tanto sobre aquilo que a gente sente, pensa. E eu penso muito a esse respeito. Natural da minha pessoa, eu sempre fui uma pessoa que pensei muito no futuro. As minhas amigas até diziam assim, nossa, você parece muito mais velha do que o que você é, porque eu nunca fui aquela pessoa de agir naquele momento, sem pensar antes numa consequência que aquilo traria para mim. Então, isso, de alguma forma, me livrou de muita coisa, né? Mas não significa que, às vezes, a gente não erra porque o nosso coração está enganado. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, é o nosso coração enganoso. E é por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Porque o nosso coração é o cerne daquilo que a gente sente, da emoção da gente. E um cristão, ele não pode viver pelo que sente. Porque se a gente viver pelo que a gente sente, a gente vive baseado no que a gente está sentindo no momento. Então, se no momento eu estou com raiva, o que eu sinto é raiva e eu vou agir pela raiva. Mas se o que eu sinto é amor, então naquele momento eu vou agir por amor. E ser guiado por isso é perigoso demais. É por isso que o cristão, ele não vive pelo que sente, ele não vive pelo que pensa, ele vive pelo que ele crê. A gente pega a verdade da palavra, coloca em cima do que a gente está sentindo e vive uma vida com Deus, para viver o melhor dele. Você crê nisso? Parece meio doido, mas não é. Então, para a gente começar, tem um versículo que eu gosto muito, que eu peguei a Bíblia do pastor, que já estava tudo marcado o que eu queria usar para hoje. Olha como Deus é lindo, gente. Jesus é muito lindo. E essa versão aqui, eu não sei qual que é, mas acho que é NVI. Ela fala assim, ó, depois que eu vou ler o outro versículo, mas só para vocês gravarem. Acima de tudo, está em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Gente, quando a Bíblia fala uma coisa, ela é meio verdade ou ela é verdade? Ela é verdade. Pensa uma coisa que se tiver escrito nela, vai acontecer, vai acontecer. Então, se ele está dizendo assim, olha, guarda o teu coração, porque é daí, é do coração, que sai tudo que rege a sua vida, isso é uma verdade. E aí tem uma outra versão, que é a versão nova tradução da linguagem de hoje, que ele diz assim, olha, parafraseando o mesmo versículo, tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, Provérbios, quando ele está falando aqui do coração, ele está falando do centro do pensamento. Não desse órgão que bate, mas do centro do pensamento. O que aqui está falando? São as fontes da vida. Então, vamos falar a verdade. Nós não somos, a ciência fala que nós somos animais racionais. Nós não somos animal coisa nenhuma, nós somos imagem e semelhança de Deus, para começar. Ninguém aqui é animal, certo? Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. E você é o único ser de toda a criação que tem a capacidade de pensar. Deus deu isso para você. Mas quando o nosso coração não está guardado, aquilo que nós produzimos vai afetar a nossa vida por completo.
E se tem uma coisa que Satanás tem trabalhado arduamente, é investindo contra os nossos pensamentos. Talvez você não saiba disso, mas Satanás ele tem o poder de colocar um pensamento na sua mente. Ele vai inserir pensamentos em você para fazer você acreditar que é você que está pensando. E você vai achar que é você. E você precisa ter Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando você conhece a voz de Deus, você não é enganado por nenhuma outra voz. Existem 3 vozes dentro da gente. A nossa, a de Deus e a do diabo. Sabe aquela ilustração bobinha? Um anjinho branquinho, um diabinho aqui, brigando pela gente? Isso é real. Isso é real. Você foi dotado de capacidade de pensar. Você foi feito para pensar, então você produz pensamentos. É por isso que Deus também nos julgará pela consciência. Alguém que nunca ouviu o evangelho será julgado pela sua consciência. Porque a Bíblia diz que qualquer ser humano é indesculpável diante de Deus, por causa da criação que anuncia quem Ele é. Olha que coisa tremenda. Então não existe isso de dizer assim, coitado, mas ele não ouviu falar de Jesus, mas quando ele viu as cachoeiras e os mares e os quasares, como diz o pastor, e as estrelas e o sol e a lua e a organização com que a terra funciona, gente, pode jogar uma bomba atômica em qualquer lugar desse planeta. Tudo que existe no lugar vai ser destruído, mas o mundo continua sendo mundo. O planeta continua existindo, a estrutura que ele fez continua lá. E isso manifesta a glória de Deus. Portanto, a Bíblia diz é indesculpável. Porque Ele nos deu uma consciência para pensar o que é certo e o que é errado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui conhece alguém que nem cristão é, mas é de um caráter que merece aplauso? Levanta a mão. Eu também conheço. Pastora, o que eles não têm diferente da gente? Salvação. Porque a salvação não vem por obras. Não adianta você ser bonzinho e ser bom caráter para ser salvo. Salvação vem por Jesus, é pela graça. Mas tem crente que é mau caráter e tem gente que não é cristão e é bom caráter. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas por que essa pessoa ela é do bem, se ela não conheceu Jesus como referência de bem? Porque existe uma consciência disso. Então, a Bíblia diz que é indesculpável. Nós temos uma fonte nossa de pensamento. Depois que nós estamos em Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, nós temos uma voz que fala conosco. Ele fala conosco. Ele fala com você. Às vezes você fica se perguntando, mas como que eles falam que Deus falou comigo? Gente, cada um é de um jeito. Pode ser que você sinta uma lá dentro da sua cabeça, pode ser que você sinta. Gente, eu estava essa semana, eu trabalhei muito. E por conta do tratamento eu não estou muito rápida. Então eu ficava, Deus, eu não vou conseguir. Eu tentei várias vezes fazer o pastor mudar de ideia, porque eu não queria pregar. Eu falei, eu quando vou pregar eu gosto de me recolher, eu gosto de ficar com Deus, eu gosto de ficar pensando na palavra. E eu estava tão tomada, e quando foi essa madrugada eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Eu nem sei o que eu vou falar. Se o Senhor não falar comigo de manhã, eu não tenho por que subir em cima daquele altar. E quando eu acordei, o Espírito Santo de Deus, porque foi Ele que falou comigo, Ele me disse sobre o que eu iria pregar. Ele disse, você vai pregar sobre o coração. E já nós vamos ler o versículo que Ele me deu. Então Ele fala com você. Sabe quando você fala assim, nossa, de repente veio uma voz assim e, nossa, salvou meu dia? Pois é. Era Ele falando com você. Era Ele dizendo assim, pega o telefone agora. Aquele pensamento que você pensa, meu Deus, de onde veio esse pensamento? A Salminha uma vez compartilhou algo muito poderoso com a gente no Curadas, que ela disse, eu achava que Deus não falava comigo. Mas quando foi um dia, aconteceu um negócio, sabe, eu ouvi, é mais ou menos isso a história, gente, que eu sou ruim de história, eu esqueço. E aí, acho que veio na minha cabeça que eu tinha que ir lá fora e na hora tinha uma pessoa precisando de alguma coisa e eu socorri essa pessoa e eu fiquei pensando, mas como que eu fui lá fora bem nessa hora? Falei, porque Deus falou com você. Só que em contrapartida tem alguém
falando em primeira pessoa. Eu não consigo. Eu não vou dar conta. Eu não nasci para isso. Deus não me chamou para isso. Sabe essa voz? Não é sua e não vem de Deus. É um espírito de engano que tenta mudar sua percepção. Então você precisa de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus para você discernir qual é a voz que está falando com você. Se você não reconhece uma voz, a outra facilmente ganha espaço. Amém? Nós precisamos guardar o nosso coração. Porque daí, é a partir daí que tudo vai acontecer na sua vida. Quer de bom, quer de ruim. Quem aqui quer um coração guardado? Amém? O Senhor, Ele tem isso para nós hoje. Abre comigo no Salmo 90. E veja que poderoso. Salmo 90, 12. Eu nem sabia onde estava e eu ouvi exatamente esse versículo quando eu me acordei. Salmo 90, 12. Tô me achando pastor Roberto, gente. Nem tinha aberto o esboço. Olha só que pretensão. Já abri. Só ele que tem essa memória que Deus deu para ele. Louvado seja Deus por isso. Podia ter dado para mim também. Vamos ler? Olha o que está escrito no Salmo 90, 12. Eu acordei ouvindo esse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem uma versão que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. Então, a expectativa de Deus não é apenas que a gente guarde o nosso coração, porque isso é necessário para uma vida boa com Deus, mas que além de guardar, que a gente alcance um coração sábio. Fecha os seus olhos só um pouquinho. Senhor Jesus, Paizinho querido, Espírito Santo de Deus, o Senhor está neste lugar e o Senhor reina e governa sobre nós. Tira de mim o que não vem de Ti. Toda e qualquer palavra, Senhor, que venha de conhecimento humano, que seja do meu conhecimento, Senhor, que ele seja anulado agora, pelo poder do nome de Jesus, e faça fluir somente aquilo que vem do coração do Pai. A palavra é Tua, Senhor, a revelação é Tua. Nós precisamos do Senhor, Pai, eu preciso do Senhor. E eu me coloco diante de Ti em total dependência, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é do Senhor o querer e o efetuar. Então tudo vem de Ti, tudo volta para o Senhor, Pai. Que neste momento nossos corações estejam dispostos a aprender como ter um coração sábio, que esse é o desejo do seu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias. Alguém aqui já teve a curiosidade de contar quantos dias você já viveu? Eu vivi uma média de 15 mil dias já. Fica até mais bonito falar assim 15 mil dias do que confessar 41. É nada, gente, eu não me importo de maneira nenhuma. Não mesmo, sério. Ensina-nos a contar. Ah, pastora, mas é para ficar contando cada dia que eu vivi? Não. É para você aprender a olhar para os anos que você viveu. A olhar para a sua história. A enxergar quem você é ao longo dessa história. O ensina-nos nos dá uma semelhança de escola. Aprender, conhecimento. Ensina-nos, a vida é a escola que Deus deu para você. Esse salmo foi escrito por Moisés, um homem que viveu 120 anos. Então ele sabia o que ele estava escrevendo. 120 anos. E a vida, gente, é uma escola. Você pode fugir do fundamental, você pode fugir do colegial. Eu nem sei se é colegial, mas que fala. Sei lá, ensino médio. Na minha época era colegial. Você pode fugir de uma faculdade, você pode fugir de uma pós, você pode fugir da escola.
Você pode não gostar dos professores, você pode levantar de mau humor todo dia para ir para a escola, mas existe uma escola que você só vai sair dela num caixão, num paletó de madeira. É num caixão. É quando a morte bater na sua porta. E essa escola chama vida. Ela, Deus quis te dar, está matriculado, não consegue sair dela. E essa é a escola onde nós vamos aprender. Nada se perde na vida. Nada. Se você não for uma pessoa que observa, qualquer coisa que aconteça na sua vida é motivo de você aprender alguma coisa com aquilo. Às vezes fatos insignificantes, às vezes coisas monstruosas que acontecem. Mas tem uma lição lá dentro para nós. Só que muitas pessoas confundem conhecimento com sabedoria. E ao longo da vida muitas pessoas estudam, contrário do que tem preguiça. Alguns estudam e adquirem muito conhecimento e muita habilidade. E muito conhecimento e muita habilidade. E acha que já tem o suficiente. Mas conhecimento vem por informação, vem de estudar. Qualquer pessoa, um ateu conhece a Bíblia. Por quê? Porque ele estuda a Bíblia para combater, mas ele estuda a Bíblia. Sim ou não? Ele estuda. Justamente ele estuda para poder dizer que não é verdade. Então ele tem conhecimento. A diferença é que conhecimento fica na alma. Assim como quando você, na mente, alma, mente, cérebro, gente, a Bíblia liga isso numa coisa só. Quando você está lá na escola, você aprendeu 2 mais 2, 4, aquilo entrou, virou conhecimento para você. Está na sua mente. Ok? É conhecimento. Assim como se eu só ler, é conhecimento, está no meu arquivo. Está no meu HD, o pastor já pregou sobre isso, está na alma. Ninguém pode tirar de mim o que eu sei. Ninguém. Sabedoria não. Sabedoria não vem de informação. Sabedoria vem de revelação e intimidade. Por que às vezes você encontra aquelas pessoas que nem sabem ler, mas quando ela te dá um conselho, é sobrenatural. Quando ela ora por você, o céu rasga. Ela não teve conhecimento, mas ela tem intimidade. Porque sabedoria está no espírito. Não fica armazenado na tua alma. Entendem? Então o que a Bíblia espera de nós não é apenas conhecimento. O pastor pregou 2 semanas atrás, a letra mata. Se você conhecer a Bíblia sem o Espírito, sem a revelação, você vai morrer e você vai matar muita gente. O que dá vida é a palavra revelada, não é a palavra conhecida. Então Deus está dizendo, escuta, vocês têm que guardar o coração de vocês, mas acima disso, vocês precisam buscar um coração sábio. Não apenas que conheça coisas, mas que saiba lidar com elas. Isso é sabedoria. Que é um coração sábio. Eu diria que é um coração que aprende com a história. Conhece alguém que passa 10 anos fazendo a mesma coisa? E uma hora você olha e fala assim, meu Deus, não aprendeu nada ainda com isso. Está fazendo de novo a mesma coisa. É diferente envelhecer e amadurecer. Quem é maduro tem um coração sábio. Quem só envelheceu continua na mesma estupidez das coisas antigas. Repetindo as mesmas coisas. Então o coração sábio é o coração que aprende. Nós somos passivos de erros, amém? Quem aqui nunca errou? Quem nunca caiu? Quem nunca pecou? Quem nunca magoou? Quem nunca decepcionou? Quem nunca frustrou? Quem nunca fugiu porque teve medo? Mas quando acontece e você busca um coração sábio, você olha para aquilo e diz, eu não vou fazer de novo. Você está indo em direção ao coração sábio. Quem escreve esse Salmo 90 é Moisés. Moisés viveu 120 anos. Só que olha que interessante a vida de Moisés. Moisés viveu 3 ciclos de 40. A Bíblia é cheia de ciclos. A vida é feita de ciclos. E é engraçado porque a gente sente isso na pele. A gente fala assim, nossa, 10 anos atrás, percebe? A gente dá, nossa, 10 anos atrás eu assim, assado. Não, daqui 10 anos eu não vou estar pensando mais isso. Ou a gente fala assim, daqui 10 anos você vai ver como é que você vai estar pensando. Ciclos, porque a vida vai mudando, o tempo vai mudando.
E Moisés viveu 3 ciclos. Do 0 ao 40, Moisés vive. Esse homem aqui que está falando sobre buscar um coração sábio, este homem, do 0 ao 40, viveu a fase do eu posso. Ele nasce, todo mundo conhece a história de Moisés, vai parar no Egito para ser salvo. Chega lá, é criado como um príncipe do Egito, conhece todas as coisas. Eu não vou ler agora porque a gente vai ganhar um pouquinho de tempo. Em Atos 7:22, descreve toda sorte de conhecimento que ele adquiriu no Egito. O homem era muito inteligente, dotado de diversas habilidades, sabia lutar. E aí, de repente, tem um dia lá, e ele descobre a história dele, e um dia ele decide visitar o povo dele, dar uma olhada, dar uma sondada, como é que está lá os hebreus. E quando ele se depara com um homem agredindo um hebreu, ele não se conforma. Agora, gente, como que Moisés é conhecido na Bíblia? O libertador de Israel, não é? Isso já estava nele, era um chamado dele. Mas nesse momento, onde ele está no eu posso, ele se acha o libertador de Israel. Ele sente que ele é. Só que ele vai na força errada, ele vai na força do braço. E sabe o que ele faz? Ele mata o soldado que estava agredindo um irmão dele. Ele simplesmente, na ânsia de libertar, comete um crime. E quando ele faz isso, ele acha que as pessoas ao redor vão entender que o motivo era justo. Afinal de contas, ele estava tentando libertar aquele homem. Só que isso não acontece. Isso não acontece. Numa situação logo após, ele vê 2 homens brigando de novo, e ele vai tentar apaziguar eles e vai dizer, não é para vocês brigarem. E um olha para ele, ele achando que ninguém tinha visto, e diz assim: o que é, Moisés? Você vai fazer o que fez lá com o soldado? Vai matar também? A história corre, Faraó manda ele fugir, e Moisés tem que fugir daquele lugar. Ali ele era o eu posso, eu dou conta, eu vou fazer. Eu sei o que eu quero fazer, eu vou fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu sei como é que deve fazer, eu vou fazer. Será que aqui nos lembra alguma coisa? Situações da vida da gente onde a gente vai na força do braço. Eu quero isso, eu vou fazer. Ah, eu sinto que eu tenho inteligência para isso, eu tenho um chamado para isso. Eu sinto que eu tenho capacidade para isso, então quer saber, eu vou fazer. Eu vou fazer, vai na força do braço, não percebe a circunstância, mas não está pronto. Porque o ciclo do eu posso sempre vai gerar morte. Segundo ciclo, dos 40 aos 80, Moisés vai para o deserto, fugido. Agora ele está vivendo o ciclo do eu não posso. E normalmente é isso que acontece com a gente. Você vai com toda a ânsia para o negócio, e quando aquilo não dá certo, então você diz: não é para mim, eu não posso mais. Aí ele foge. Ali Deus vai tratar ele de outra forma. Agora ele vai se aproximar de uma família, ele vai conhecer o sogrão, o Jétro, vai conhecer a esposa, vai aprender a pastorear ovelhas, e mais 40 anos no silêncio e na dor do deserto. Moisés sendo tratado. Deus tentando ensinar para ele: você não é o eu posso e você não é o eu não posso. Você é quem eu quero que você seja, Moisés. Aprenda isso. Tem mais para você do que o que você pode imaginar. E ali Moisés começa então a ser mentoreado por esse sogro. Aconselhado, ministrado. Começa a viver em família. Deixa eu te dizer uma coisa: família é a outra escola. A vida é uma escola, mas família é PhD. É para você ficar PhD. É o lugar que você vai descobrir todas as coisas que você não queria descobrir. Você vai ter que sobreviver a isso em amor. Eu não sei se é Lutero, que o pastor que é bom de nome, mas um desses que saiu, que eram os primeiros da nossa fé protestante, logo que ele sai do catolicismo, que sai dos monastérios, então ele conhece ali, fazendo a tradução da Bíblia, depois se eu estiver errado me fale, mas acho que é Lutero mesmo,
E ele ali, conforme ele está traduzindo a escritura, ele fala, peraí, tem alguma coisa errada, o céu não pode ser comprado, não. É pela graça, foi Jesus e tá. Ele fica liberto daquilo e ele diz, é Jesus que eu quero. O justo viverá pela fé. Foi o versículo que revelou o coração dele. E aí, obviamente, ele estava livre daquele jugo do celibato e ele casou. Olha que bonito. Casou. E aí ele conta num livro dele. E ele fala assim, 10 anos de casamento me ensinaram mais que 30 de seminário. É isso aí. Vocês vão aprender a ir para o céu no casamento de vocês. 1 ano. Ih, gente, minha conta estava doidona. 1 ano de casamento. Obrigada por essa memória que me acompanha. 1 ano. Quem aqui tem mais de 1 ano de casado? Tá garantido o céu já, né? Tá? Hã? Porque o casamento é um ensaio do céu. É um ensaio do céu. Então família é o projeto perfeito de Deus. Você vai aprender a amar querendo matar. Você vai ter vontade de deixar morrer de fome, mas você vai no fogão fazer. É amor, gente, isso é amor. Porque a gente é humano, tem hora que o sangue ferve, dá uns trem na gente, que a gente fala, meu Deus, me segura, me segura. E daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala, o que é isso, menina? Dando chilique essa altura da vida? Marra esse fogo aí, vai trabalhar. Vai fazer o que tem que ser feito. E quando a gente pensa que não está sendo visto e notado no casamento, seja o homem, seja a mulher. Porque é muito fácil eu falar assim, ai mulher, quando você achar que seu marido não está te notando, mas tem muitos maridos que a mulher não nota também. O Espírito Santo está vendo. Ele te recompensa. Eu já fiz coisas que eu queria que o pastor notasse, ele não notou. Mas quando o Espírito Santo revelou para ele, foi poderoso. Porque veio com presente, um muito obrigada, entende? Deixa Deus trabalhar. E aí ele passa esse período de 40 anos no deserto, aprendendo a ser família e aprendendo a pastorear a ovelha. Os carrapichinhos, as ovelhas rebeldes, tudo que ele tinha que aprender. O deserto arrancou aquela violência de Moisés. O deserto arrancou a espada da mão de Moisés. O deserto arrancou o desejo de vingança de Moisés. Porque um libertador não precisa disso. Um libertador só precisa de unção. E era isso que ele estava adquirindo lá no deserto. E depois vem os próximos 40 anos, que é o ciclo do Deus pode. Ele sai do eu posso para o eu não posso, para o Deus pode. É quando ele recebe e obedece ao chamado. Quando Deus diz, Moisés, está na hora, você vai libertar o meu povo. Às vezes a gente tem expectativa de fazer coisas para Deus, mas a gente está num processo de tratamento ainda. Deus está arrancando coisas de nós. E aí, ele vira o homem mais, eu acho que o líder mais admirado de toda a Bíblia. O homem mais fácil de obedecer a Deus. O homem mais cheio de autoridade que o Velho Testamento viu. Gente, Moisés foi tão precioso para Deus que ninguém nem sabe onde o corpo dele está. Deus guardou o corpo de Moisés. Pode pensar nisso. Ele foi viver as experiências mais extraordinárias libertando o povo de Israel. Vocês conhecem os milagres que Moisés viu? Tudo que ele viveu com Deus. Este homem escreve o Salmo 90. Este homem. Então ele tem bagagem para dizer, não basta ter só um coração cheio de conhecimento. Não basta você só ter conhecimento das coisas, habilidades e vontades e cheio de sonhos. Você precisa pedir que Ele te ensine a ter um coração sábio. E quando Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, era porque Moisés aprendeu a olhar para a história dele. E a história dele teve pedaços que não era bonita, como a minha e a sua também tem.
Tem ou não tem? Tem. Tem dia que é feio demais. Tem dia que a gente, se pudesse, apagava. Pegava borracha e dizia: isso aqui não fui eu que fiz, não fui eu que falei, eu não pensei. Mas está lá. É você, sou eu. Então ele diz: ensina-nos a contar, ensina-nos a olhar para a nossa história e entender em que ciclo nós estamos vivendo hoje, agora. Baseado um pouquinho em Apocalipse nas 7 cartas, eu vou discorrer um pouquinho de como Deus olha para nós. Como se fosse um diagnóstico, como se Deus estivesse dizendo: talvez você seja essa igreja, talvez você seja essa. Apocalipse foi escrito, lá junto com a Bíblia, e para aquela época foi escrito para aquelas igrejas, mas é um texto da Bíblia que se aplica para qualquer igreja do dia de hoje. Ela é uma realidade para as nossas vidas. Então vamos combinar uma coisa? Nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Entenda o seguinte, faz assim com o dedinho. Diga assim comigo: igreja sou eu. Ok? Então pode ser que uma dessas igrejas seja você ou eu. Amém? Não é um templo, é você e eu. Se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, o que estaria escrito nela? Pensa você recebendo uma carta de Jesus. Tipo, vou abrir para ler a carta que Jesus escreveu para mim. O que é que Jesus estaria escrevendo para você, no sentido de como ele te vê? Já pensou? Às vezes dá um pouco de medo de pensar, de abrir a carta, Mas ele é bom. Ele é um pai amoroso. Se tivesse com a ovelhinha aqui, a gente ia cantar. Vamos para Apocalipse? Abre lá em Apocalipse 2. Nós vamos falar sobre, se der tempo, sobre 7 tópicos que seria uma estrutura de avaliação que o próprio Jesus colocou, contido nesses capítulos, quando ele fala nas cartas a respeito da igreja, coisas que a gente deve fazer para alcançar um coração sábio. Porque é muito simples eu chegar aqui e falar tudo isso que eu falei, Aí você olha para mim e fala assim: tá, e aí, como é que eu consigo um coração sábio? Primeira coisa, lembrar os feitos. Pode ficar aberta aí que eu vou estar dando uma lida, se você quiser acompanhar. Se você não quiser acompanhar também, só ouve, tá bom? Nós vamos discorrer Apocalipse 2. Lembrar os feitos. Uma coisa que a gente precisa se lembrar sempre é que Deus leva em conta nossos feitos e obras. Deus se importa com as nossas obras. Tudo o que você faz para o reino é importante para Deus. Tudo. Deus leva em conta, Deus aprova, Deus gosta de ver, Deus tem prazer em ver as suas obras. E a Bíblia diz que não existe uma obra que a gente faça no reino de Deus, para Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você está cuidando da sua família, você está fazendo algo para Deus. Amém? Quando você faz o seu trabalho para glorificar a Deus, pode ser o que for. Eu faço lá perfume. Estou lá fazendo. Mas se o meu pensamento naquilo é que de alguma forma aquilo vai para a vida de alguém e aquele valor vai ajudar na obra, ou é o sustento da minha família, eu estou glorificando a Deus com aquele trabalho. Assim como você, quando está lá no seu trabalho, você está buscando providência para a sua casa, você está fazendo para o reino de Deus. A Bíblia diz que nada disso ficará sem galardão. Olha como Deus se importa com as nossas obras. E Deus está olhando para as nossas obras, todas elas. Tudo é conhecido diante de Deus. Tudo. E tem uma coisa, nós não só fazemos a obra de Deus. Quando a gente vem aqui pregar, nós estamos fazendo a obra de Deus, cantar é fazer a obra de Deus, ministrar para as crianças, usar a cantina, fazer uma visita, fazer uma oração. Nós estamos fazendo a obra de Deus, amém? Porém, mais do que isso, você é a obra de Deus. Você é a obra de Deus.
Ele está trabalhando em você e em mim todos os dias, todas as horas. Nós estamos em construção, isso é verdade, não é um clichêzinho de frase, não. Nós somos a obra dele e ele vai continuar trabalhando em nós até que a gente esteja com ele e sejamos como ele é. Glória a Deus por isso. Então, alguns versículos que eu vou ir passando para você entender por que nós temos que nos lembrar das coisas. Primeiro, é porque Deus se lembra. Deus sabe de tudo, gente. Tudo. Tudo. De bom e de ruim. Deus sabe tudo o que você faz. Tudo. 2:2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ele está falando isso para a carta de Éfeso. Eu conheço as suas obras, igreja de Éfeso. Eu sei do seu trabalho árduo e sei como você é perseverante. E eu sei que você não tolera os homens maus. Ele conhece essa igreja. Ele conhece você. 2:9. Para a igreja de Esmirna. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ele diz, eu conheço as suas aflições. Eu conheço você. 2:13. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Eu conheço você, eu sei que você é fiel em meio a toda essa tribulação. Deus conhece você. Deus conhece tudo a teu respeito. Mas igreja de Tiatira, conheço as suas obras, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Eu conheço você, igreja de Tiatira. Eu conheço o nível do seu amor, eu conheço o nível da sua fé. Eu sei que agora você produz muito mais do que um dia você já fez. Eu conheço você. Deus se lembra do que a gente fez no princípio. Deus se lembra do que a gente fez ontem e do que a gente acabou de fazer. Sardes, conheço as suas obras, mas você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui é um de nós. Tem aparência de vivo, mas está morto. Deus está dizendo, eu também conheço você que está assim. Eu também conheço quando você parece vivo, mas não é. Igreja de Filadélfia, conheço as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Ele diz, eu conheço você. Eu sei quando na fraqueza você guardou o meu nome. Quando foi difícil você esteve comigo. Eu conheço você. Nós devemos lembrar os nossos feitos porque Deus se lembra deles. E porque nós devemos lembrar dos bons e dos maus. Dos maus porque nós devemos levar isso ao Senhor com graça. Sem a prisão da culpa. Dizer, Deus, de fato, talvez em algum momento eu estive como aquele que o Senhor disse, parecia que estava vivo, mas estava morto. Mas eu deixo isso aqui agora, eu tenho uma nova vida no Senhor. Mas lembrar do que nós fizemos, das coisas boas, nos dá esperança para continuar. Lembrar das coisas que você fez nos faz manter o ritmo. Eu gostei dessa frase. Faz você continuar na visão daquilo que você tem que fazer. Lembrar produz fé. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Semana passada teve um encontro de curadas aqui. Os testemunhos foram tão poderosos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja. Em nome de Jesus, quando essa igreja anunciar, sábado tem uma formatura do Curadas, venham. Se vocês querem ver milagre, venham. Mas talvez em algum momento eu, ou a Estela, ou a Lena, ou a Lara, ou a Roseli, ou alguma mentora, ou algum apoio esteja desanimada, esteja enfraquecida, pensando, eu estou cansada, eu não sei se eu dou conta de mais um grupo, eu não sei se eu vou conseguir.
Mas quando a gente parar e começar a pensar em cada testemunho que aconteceu, em cada milagre, em cada cura, em cada libertação, em cada família transformada, em cada esposa transformada, isso nos trará esperança e nós vamos fazer de novo. Lembra do que você já fez de bom. Isso é alimento para você não parar de sonhar. Mas você vai aprender a ter um coração sábio para viver um sonho novo com Deus. Nós estamos vivendo isso na nossa vida. Eu tive que me lembrar de como eu era talentosa, de como eu tinha habilidade com as mãos, de como Deus me inspirava a fazer um produto, e eu olho para Ele e eu digo, isso não veio de mim. E eu faço igual Deus, faço isso direto. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele sentou, e a Bíblia diz que ele contemplava o que ele tinha feito. E vira e mexe, eu sento lá numa cadeira e eu fico assim, ó, contemplando o que eu fiz. E é tão gostoso olhar o fruto do seu trabalho e dizer, uau, ficou bom, hein? Ficou bom. Eu me lembrei de quando eu fazia isso lá atrás, e me deu esperança para começar de novo. Eu comecei, e vai dar certo em nome de Jesus. Lembrar te incentiva a continuar. Lembrar produz fé. Lembrar produz uma visão clara do seu chamado. Quando você vê e fala, valeu a pena. Lembre-se das coisas boas que você já fez. Não pensa só naquilo que seu coração te levou a fazer de errado, mas lembra nas coisas boas que você já fez. Segundo ponto, avaliar a história. Lembrar pode ser uma parte até que boa, porque a gente vai lembrar do ruim, vai falar, amém, o Senhor já me perdoou, tá tudo bem. Lembrar da boa, mas avaliar tem um outro teor. Avaliar é pôr na conta. Avaliar é pôr o peso da história, e o que isso produziu para mim. É preciso avaliar a história, e isso pode ser um pouco traumático, porque envolve enfrentar áreas que muitas vezes você não quer enfrentar. Quando você vai avaliar essa história, você talvez tenha lembrado de coisas que você decidiu deixar para lá, mas que agora, avaliando, você precisa retomar e resolver. Com graça e responsabilidade, eu escrevi aqui. Por que graça e responsabilidade? Porque você precisa aprender a se perdoar. Talvez você vá avaliar na sua história coisas que você diga, isso foi péssimo. Foi péssimo, eu não devia ter feito. Isso me trouxe prejuízo, dano para minha família. Mas vai adiantar você andar com essa bola de peso arrastando e dizendo, eu fiz uma coisa errada, eu fiz uma coisa errada. Isso chama culpa. Culpa não é boa companhia. A graça de Deus está aí para nos perdoar. Você diz, não vou fazer mais. Solta. E continua. Mas graça e responsabilidade. A responsabilidade é você assumir a responsabilidade disso, ao invés de tentar colocar em cima do outro. Dizer, eu errei, eu reconheço e eu tomo a decisão de fazer diferente. Responsabilidade. Porque isso vai te nortear para não repetir de novo. Avaliar a história também nos aprende a não culpar os outros. Olhar para a nossa história, avaliar o peso da responsabilidade do que nós temos e não ficar achando que se eu não sou feliz é porque o meu esposo não me faz feliz, se eu não prospero é porque não sei quem não me prospera, se eu não tenho paz é porque ninguém me dá paz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você é a paz onde você está, você é a luz onde você está, você é o amor onde você está, você é a graça onde você está, é você que muda o ambiente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele manifesta em nós como fruto. Quais são os frutos do Espírito? Paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, amor. Aí eu vivo dizendo que eu não consigo estar alegre, porque o outro me deixa triste. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. E você vai estar alegre do lado do triste, até que ele fique alegre com você. E não o inverso. Porque quem tem mais poder é a luz ou a treva? Seja luz. Seja paz.
seja alegria, seja o amor que aquele ambiente espera. A gente pode dar porque o Espírito de Deus está em nós. Amém? Avaliar a situação também pode nos fazer lidar com traumas, pecados, memórias e coisas que nos aprisionam. Às vezes a gente não quer enfrentar alguma coisa, mas é preciso, gente. Se você tem a sua história e você avalia que tem coisas lá que precisam ser resolvidas, precisam ser resolvidas. Não vale a pena continuar mantendo o coração escravo na tolice porque não consegue resolver algo. É mudar de fase. Vai exigir coragem? Vai. Vai exigir disposição? Vai. Humildade? Vai. Vai, porque quem não é humilde não pede perdão. Eu conheço pessoas que nunca pediram um perdão e já tem cabelo branco. Então exige humildade. Porque às vezes, irmão Júlio recebe. Às vezes você vai ter que ser muito humilde para ir resolver alguma coisa, sabendo que o que vai resolver aquilo é você pedir o perdão. Pastora, mas não me pediu perdão também. Não importa, o perdão é para deixar você livre. O outro lá é o outro lá, ele resolve. É com ele, não é mais com você. Avaliar a história exige coragem e disposição para mudar. Olha o que a Bíblia fala para nós. Olha como é traumático muitas vezes quando Deus olha para nós e fala assim: avalie a sua história. Vamos lá? Para a carta de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Ele está dizendo: avalia. Avalie a sua história. O que faz parte da sua história? Éfeso, você abandonou o seu primeiro amor. Lá em cima ele disse assim: olha, eu conheço as suas obras, seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não tolera os homens maus. Ok? Mas quando ele manda ele avaliar a história, ele está dizendo: porém, eu tenho isso contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Avalie isso. Não fica só encantado com as coisas boas que você tem produzido, mas tenha coragem de olhar para aquilo que precisa ser analisado à luz da palavra. Esmirna. Dois 14. Perdão, Esmirna não tem acusação. Pérgamo. 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Era uma igreja tomada pela sensualidade. Deus está dizendo: avalie a sua história. Veja se não tem ídolos no seu coração. Veja se você não está dado à imoralidade. Avalie se na sua trajetória essa não foi a armadilha de Satanás na sua vida. Perceba se não foi isso que prendeu o seu coração e te manteve num caminho de tolice, te levando a prejuízos acima de prejuízos. Não seja como os que usam a graça irresponsavelmente, porque era isso que os nicolaítas faziam. Eles argumentavam que com a graça estava tudo bem. A graça cobre. Graça que gera desgraça. Acha que a graça é assim, o sangue de Jesus passado que nem pincel no chão. Não é. Então ele está dizendo: avalie a sua história. Tenha coragem de enfrentar aquilo que não é bom. Olha para a sua história sem medo. A graça está aí. Mas você precisa enxergar. Outra, Tiatira. 2:20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Falsa profecia, engano. Pessoas que querem ser o que não são. Pessoas que tentam manipular o poder.
espiritual de um lugar. Sabe aquela pessoa que toda hora tem uma profecia que você fala, isso não é profecia, é profetada? O espírito de Jezabel operando, tinha isso naquele lugar. Ele está dizendo, avalie a sua história. Vocês deixaram Jezabel reinar. Você deixou seu coração querer poder. Você tem que querer o Espírito Santo, Ele é o poder. Quando a gente quer o poder, a gente está indo muito mais para o ocultismo do que para Deus. Ele está dizendo, tenha coragem. Veja a sua história. Sardes. Não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ele está dizendo, avalie a sua história. É o verso 2, parte B. 3:2, parte B. 3:17. Olha só o que diz para Filadélfia. Perdão, Laodiceia. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, é ou não é um confronto de Deus com a gente isso? Avalie a sua história. Você é morno agora, você não é nem frio nem quente. Olha para você, como é que está a sua condição real agora. Avalie, porque há poder em Jesus para mudar tudo isso, mas a gente não adianta fechar os olhos. Avalie. E olha que interessante, morno não é o frio que está ficando quente, é o quente que está ficando frio. Esse é o morno. E a igreja está assim de gente morna. Assim, assim, assim. Você quer saber quem é o morno? O morno não ora em casa. O morno não pega a Bíblia para ler em casa. O morno não conhece a voz do pastor. O morno não pede perdão. O morno não quer olhar para si mesmo. O morno não consegue trazer a presença do Espírito Santo para dentro da sua família. O morno não tem comunhão com a igreja, com os irmãos da igreja. O morno se acha melhor que o outro. O morno, ele não tem prazer nas coisas de Deus. A Bíblia diz, avalie a sua história. Você precisa ter um coração sábio, e um coração sábio não é morno. Ele é quente. Porque corre a vida do Senhor nesse coração. Como é que está o seu coração hoje? Se você tivesse que abrir uma carta de Jesus para você agora, o que estaria nessa carta? Talvez para alguns de nós estaria como na igreja, linda essa igreja de Esmirna, sem acusação. Talvez estivesse escrito, eu não tenho nada contra você, vou apenas te dar algumas instruções para que você continue. Mas talvez tenha algumas desses recados. Talvez você abandonou o primeiro amor. Talvez você se envolveu com imoralidade. Talvez você parece vivo, mas está morto. Talvez você seja morno. Nós precisamos avaliar a nossa história, tendo coragem de deixar o Espírito de Deus fazer o que Ele quer fazer em nós. Mudar. Transformar. Tirar a gente desse lugar para nos dar um coração sábio, porque isso é vida. Talvez se a gente avaliar quantas coisas ruins estão ao nosso redor, ou como consequências da vida da gente, a gente possa identificar que é fruto do nosso coração, porque os nossos pensamentos e o nosso coração está vivendo a partir destas acusações. Terceiro ponto, sei que é difícil dar glória a Deus, gente. Eu sei que é difícil. Mas se Jesus tinha algo contra todas essas igrejas, se Ele tiver algo contra nós, será que a gente não deveria saber? Será que a gente não teria que ter o desejo de dizer, o Senhor tem alguma coisa contra mim? O Senhor quer me dizer alguma coisa? O Senhor quer me revelar alguma coisa que o Senhor não gosta em mim? O Senhor quer ter a liberdade de dizer onde é que eu caí, para que o Senhor possa me tirar dessa condição e me transformar.
Será que a gente está disposto a isso? A deixar Ele ser quem Ele é e fazer o que Ele quer fazer? E o próximo ponto é amar a correção. Porque quando você deixa Jesus fazer isso, Ele faz. Quando Ele percebe que existe lugar no seu coração para Ele dizer: você está querendo se avaliar? Você quer enxergar se tem algo contra você? Então eu vou te mostrar. Mas sabe o que acontece com a maioria das pessoas quando isso acontece? Elas não amam a correção. Então elas se rebelam contra Deus e saem da igreja. E não é porque um pastor pregou ou um conselheiro falou. Se ela achar que Deus está cobrando ela de alguma coisa, ela já não quer mais. Porque não ama a correção. Amar a correção é enfrentar isso com Cristo. E deixar Ele tratar. É se expor, é permitir, é viver, amar a correção e depois de amar a correção, corrigir o coração. Não é só ouvir a bronca do pai. Porque se a gente só ouvir Deus falando assim para você, vou usar esse exemplo melhor. Você é morno, nem frio nem quente. Ok, Deus, eu sei, tá bom. Mas se você não faz alguma coisa para mudar isso, não adiantou nada. Então não é só você dizer, tudo bem, Deus, eu aceito que você me revelou isso. Eu estou amando o Senhor me corrigir, que é difícil a gente amar a correção, né? Pelo amor de Deus, gente, não é fácil não. Deus vem dar uma bordoada nessa em você, você tá troncho. Mas se você ama a correção, você diz, Deus, eu reconheço que eu sou essa tranqueira mesmo. Que eu fiz isso, que é assim. Mas depois de amar a correção, amar porque conhece o Deus que tem e que Ele quer o melhor para você, você vai dizer o quê? Então eu vou corrigir o meu coração. Se eu fazia, eu não faço mais. Se eu pensava, eu não penso mais. Porque o nosso pensamento dirige o que a gente faz. Antes de você fazer alguma coisa, você estava pensando nela. Todos nós. Guardem isso. Nós pensamos e fazemos. Então é por isso que o pensamento é muito mais importante do que a sua obra. Quando Jesus veio, Ele colocou tudo numa balança chamada motivação. Você pode fazer a obra mais linda do mundo. Se o teu motivo estiver errado, não tem valor para Deus. Você pode errar, mas se a motivação do seu coração não era aquele mal, Deus vai te dar graça para você sair desse negócio. Amar a correção é o princípio da ceia. Qual é o princípio da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? É esse o princípio? Só que às vezes a gente está aqui no culto de Santa Ceia e o pastor diz, você que está em comunhão, fica de pé. Amém? Você tem um minutinho aí para falar com Deus. Amém? Amém? E aí a gente percebe que alguns... Porque nós somos pastores, gente. Pastor é igual mosca. Tem olho em volta da cabeça inteira. Não adianta. Não adianta. Até porque a gente quer o seu bem. A gente não quer a sua morte. Amém? Amém? Alguns se retiram. Aí a gente vai. Por que você fez isso? Ah, eu não estava me sentindo bem. Eu não estava me sentindo bem. Eu acho que eu não devia tomar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Está escrito... Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim tome desse pão e desse cálice. Ele não disse para você, se você achar que deve. Ele não te dá outra alternativa. Ele não te dá a opção de não tomar porque você acha que não pode tomar. Ele está dizendo tome. E sabe o que está dentro desse tome? Não é para você não tomar, é para você ir resolver o negócio e tomar. Mas a gente prefere não tomar do que resolver. É isso que nos leva a nos afastarmos da Santa Ceia. Você daqui para frente, lembre-se de uma coisa, você não tem o direito bíblico de não tomar a Santa Ceia. Ele disse, tome. Ame a correção. O que é que te impede de tomar no cálice do Senhor? O que é que te impede? É isso que você tem que resolver. Não é para você não tomar, é para você resolver e tomar. Ele está dizendo, tome. Só que esse princípio a gente quebra.
E a gente faz isso com o resto da vida. A gente segue sem resolver coisas. Eu me afasto agora, daqui a pouco passa e eu volto para a cena. Eu prefiro não tocar no assunto. Eu prefiro não falar sobre isso. A raiva vai passar e quando a raiva passar, tá tudo bem. Tá tudo bem? Raiva não resolvida não passa, só piora. Não tá bom para falar agora, respira. Conta até 1000 se precisar. Mas você tem que aprender o princípio da Santa Ceia. Resolva. Resolva e toma o cálice. Sabe por quê? Porque no céu não vai ter a ala dos que acham que não pode cear com o cordeiro. Já pensou? Ele prepara aquele banquete, aí você fala assim, eu tô achando que hoje eu não posso comer com o cordeiro. Filho, você só vai estar lá se você está tomando o cálice aqui. Então é melhor a gente já tomar um jeito, uma vergonha na cara agora. Não é? Vocês conseguem imaginar um carro acelerando nos 200 por hora com freio de mão puxado? O que vai acontecer? E ele não sai do lugar, né? O pneu vai pegar fogo e o bicho vai estar lá. Gastou motor. Essa é a sua vida quando você não ama a correção. Porque você tenta ir, mas não vai. Porque não flui. Não soltou, não liberou. Entendem? Não é que a gente não está tentando ir, mas tem alguma coisa que nos prende. Gente, Deus nos chamou para ser livre. Livre. Nós cantamos a primeira canção aqui, falando sobre isso. Você não pode ser livre preso a alguma coisa do passado. Preso a algum rancorzinho. Talvez seu passado chama domingo de manhã. Que dia que é hoje, gente? 16? 17? Talvez o seu passado seja 17 de novembro de 2019, às 9 horas da manhã. É passado. Talvez seu passado seja 10 anos atrás. Talvez seu passado seja domingo, 17 de novembro, 17 horas. Já é passado. E aconteceu. E se você não resolver, vai prender você. E nós somos chamados para sermos livres. Livre. Olha só para Éfeso 2:5. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E nas outras cartas ele vai dar as mesmas instruções, porque ele está dizendo, ame a correção. Arrependa-se, lembra de onde você caiu, lembra o que foi que aconteceu, lembra, avalia, ama a correção. Olha aqui, pratique as obras que praticava no princípio. Lembra, resolve e volta para o lugar certo. Nós não estamos condenados a um lugar de desgraça. Nós não estamos condenados a um lugar onde tudo é infrutífero, onde nada acontece na vida da gente. Nós só ficamos nesse lugar quando nós não amamos a correção do Senhor para entender o que nós temos que fazer. Deus é lindo. Ele nos dá o caminho, Ele nos ensina. Mas às vezes a gente não ama a correção. A gente fica emburrado quando Deus briga com a gente. A gente fica chateado quando o líder fala pra gente, isso não está certo, isso está errado. Calma, vai por aqui, vai por ali. Não dá. Um filho que não ama a correção não é um bom filho para os seus pais. Então talvez a gente não esteja sendo bons filhos para Deus. Porque quando Ele nos corrige, a gente quer virar as costas. Imagine você, porque quando a minha filha, eu falo com ela, se ela esboçar que vai virar para sair falando, ela sabe que ela não pode dar um giro no pescoço. Ela não pode. Porque eu aprendi assim também. Jamais um filho vira as costas para um pai enquanto está falando com ele. Jamais. Jamais. Não tem essa de era moderna. Não terminei de falar. Olha para mim. E sabe o que Deus faz? De vez em quando pega a gente pelos cabelos e traz. Faz... Vem cá. Tô falando com você, filho. O pastor Roberto tem que ser na barba. Né? Tá.
para a gente terminar. Teria mais, mas eu vou terminar com esse. Discernir o momento. Eu falaria sobre celebrar a fidelidade, que é quando o nosso coração encontra alguém fiel e leal, que é um sinal de que nós encontramos pessoas maduras. E eu vou deixar só esse conselho para você: seja leal, seja fiel, treina o seu coração para ser fiel. Amém? Deus coroa a fidelidade. Depois vocês leem as cartas, no final você vai falar assim: olha, Ele vai dar coroa, e Ele vai dar alimento, Ele vai dar lugar de glória, lugar de honra. São os benefícios que Deus dá para quem é fiel. Galardão. Seja fiel. Seja fiel. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: não dá para você ser fiel a Deus se você é infiel e leal a alguém. Se você for leal a uma pessoa, você jamais vai falar dela pelas costas. Fica essa régua para você. Se você tem coragem de falar de uma pessoa pelas costas dela, você não é leal a ela. Então você precisa moldar o seu coração nesse padrão de lealdade, que é a lealdade que a Bíblia ensina. Fale no olho. É melhor você discordar da pessoa do que ser desleal. Porque se você for fiel e se você for leal, Deus vai te dar galardão. Pode ser que você seja leal a mim, eu nunca possa te dar nada, mas Deus vai te dar se você for leal a mim. E se você for leal a Ele, muito mais. Depois, projeta um futuro. Busca visão. Um coração sábio não anda sem visão. Abraão foi quem foi porque teve visão. Quando Deus disse assim para ele: até onde os teus olhos alcançarem. Fisicamente falando, até onde os olhos dele poderiam ter alcançado? Visão é fé, visão é ousadia. Se você só olha para o que está aqui, você não sai daqui. Quantos meses nós estamos aqui? 7 meses atrás, nós estávamos num salão muito abençoado, mas piquitiquinho. Tava bom? Tava bom. Podia crescer mais lá? Não, chegou no limite. Então a gente tinha duas alternativas. A gente poderia ter um pastor que dissesse: me basta, tá bom, aqui tá bom. Ou, glória a Deus, nós tivemos um pastor que disse: visão, coração sábio. Nós não temos o recurso, mas Ele tem. E se Ele quiser, Ele abençoa toda a igreja. E a igreja ainda compra aqui. Glória a Deus. Nós assinamos com amém. Por causa de uma visão, nós saímos de lá e nós estamos aqui. Alugado. Por causa de uma visão, se você tiver ousadia para olhar dessa forma, nós estaremos aqui comprado. Qual é a visão que você tem a respeito da sua vida? Quanto você está olhando? Um coração sábio não olha para o pé, ele olha para o horizonte, ele vai lá. Aonde você quer chegar? Onde você quer chegar? Olha pela fé que você vai chegar. Você vai chegar. Em nome de Jesus. Discernir o momento. Fica de pé. Um coração sábio é um coração que discerne o momento. Então vamos lá? Um coração sábio lembra os feitos. Um coração sábio tem coragem de avaliar a história. Um coração sábio ama a correção. Não foge quando o pai pega a cinta. Um coração sábio celebra a fidelidade, porque fidelidade é um poder. Um coração sábio projeta o futuro com uma visão de Deus. Ele exercita uma visão maior. Um coração sábio sabe que vai pagar o preço que tiver que pagar para viver o melhor de Deus. Não vai correr. E um coração sábio é um coração que discerne o momento. Ele compreende em que ciclo você está. Quando Jesus estava próximo do Calvário, para viver o momento da crucificação, ele havia estado com seus discípulos todo aquele tempo, fazendo seu ministério, pregando, curando,
salvando, libertando. E os 12 estavam juntos. Eles estavam juntos com ele. Só que diversas vezes Jesus deu dicas para eles de que aquilo ia acontecer. Ele ia para a cruz, ele ia morrer, mas aquilo não podia ser desespero para eles. Eles tinham que estar preparados para aquilo. O que Jesus estava esperando deles? Que eles discernissem o momento, entendessem: este é o momento que Jesus vai ter que passar. Ele vai passar por esse momento, mas 3 dias depois, Jesus vinha dizendo para eles: vai acontecer, o templo será reconstruído. Então eles tinham que discernir: ele não vai ficar preso na morte. E o que é o poder do discernimento? É você não desesperar quando a situação está acontecendo. A pessoa que não discerne, o coração que não discerne, ele faz o que os discípulos fizeram. Fica com medo, foge, trai, nega, corre, se esconde, porque não entende o que está acontecendo. Mas quando existe discernimento, você olha para a situação sabendo o que virá depois. Então você sabe fazer a oração certa. Você sabe falar com Deus do jeito certo. Você entende em que momento você está. Estou num momento de paz, minha oração é de uma forma. Gente, se eu estou no meio de uma batalha, de uma guerra, eu gosto muito de fazer orações que são orações contemplativas. Eu gosto de ficar na minha casa: Senhor, Tu és lindo. Quando eu começo a chamar de lindo, eu já começo a chorar. O Senhor é maravilhoso demais. E eu fico elogiando Ele, elogiando. Eu não lembro de pedir nada, mas eu fico: Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. E a presença dEle vai invadindo a minha casa. E é uma oração de adoração, de amor, de paixão dEle para Ele, por Ele, porque Ele está lá comigo. Mas supondo que no meio do meu dia eu percebo que alguma coisa ruim atravessou meu dia, aquela nuvem cinza está chegando, o céu está de bronze, parece que eu estou sentindo uma coisa ruim, mas eu não sou assim, por que eu estou assim? Nossa, mas eu não sou tão brava, por que eu estou brava? Nossa, mas eu não sou oprimida, por que eu estou oprimida? Eu não vou para a sala ficar: Senhor, oh meu lindo. Não, eu já vou dizer: em nome de Jesus, capeta, vai saindo. Discernir o momento. Em nome de Jesus, você não tem lugar na minha casa. Sai dos meus negócios, sai da minha casa, sai da minha família. Nuvem que se estabeleceu aqui agora, saia em nome de Jesus. E você levanta a mão e vai para a guerra. Vai para a guerra. Discernir o momento. Saber que toda vez que houver uma palavra liberada sobre a tua vida, ora no sentido dessa palavra. Se a palavra foi de cura, cura. Se a palavra foi de restauração, Senhor, eu recebo essa restauração. Tenho uma enfermidade em casa, não vou ficar lá: Senhor, oh meu lindinho de Jesus. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu creio, cura, 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 em nome de Jesus, cura, em nome de Jesus, cura, vai curando. E quando eu pensar que não, a cura chegou. O coração sábio discerne os tempos, discerne qual é a oração. A guerra chegou, é guerra. A cura chegou, é oração de fé. Tá em paz, adora, beija, abraça Jesus. Precisa de uma porta? Pai, eu creio que o Senhor é a fonte. Que nós possamos ter um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração com essa sabedoria. De olhar para o passado para não repetir mais. De olhar para o futuro com uma visão de Deus. E de ter em nós o discernimento da oração que deve ser feita agora. Eu queria que você ficasse pertinho da sua família. E nós vamos fazer uma oração. Você sabe qual é a oração que você deve fazer agora. Discernindo
o que você está vivendo hoje. Naquilo que você está vivendo, é sobre isso que você vai orar. Com ousadia, com fé, com humildade, com temor. Deixa o Espírito Santo ir ministrando ao seu coração. Fecha os seus olhos. Pensa um pouco, reflita. Qual é a oração para hoje? Qual é a oração para hoje? Qual é a ação no mundo espiritual? Como que você vai agir? Você precisa de uma revelação do Espírito para fazer a coisa certa, do jeito certo. Qual é a oração? É perdão que você tem que liberar pelo amor de Deus. Olha nos olhos e diga: me perdoa, em nome de Jesus. Solta esse freio de mão. Solta. Solta. Não reprima a correção. Ame a correção do Senhor. Qual é a oração que você tem que fazer? O que é que você está vivendo agora? É nisso que você deve orar, dizer: Paizinho, sobre este negócio eu oro ao Senhor. Sobre este negócio. Se você precisa pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus por resistir à correção do Senhor, por repetir tantas vezes, por ter tido um coração tolo. E peça ao Senhor: Senhor, dá-me um coração sábio, para que eu possa produzir vida no meio da minha família, vida na minha casa, vida nos meus negócios. Que toda morte seja repreendida pelo poder do nome de Jesus, por causa do poder da palavra. Não há nada impossível para o Senhor. E aqueles que se permitem, eles são alcançados pela graça de Deus. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor realizou aqui essa noite. Porque o Senhor está ouvindo orações com discernimento do tempo. A cada um no seu propósito, o Senhor sabe o que eles precisam. Pai, onde é cura, onde é salvação, onde é restauração, onde é porta aberta, onde é milagre sobrenatural, onde é um perdão a si mesmo e ao outro, onde o Senhor está reconstruindo famílias, onde o Senhor está reconstruindo a confiança no Senhor. O Senhor tem galardão para a tua igreja. Nós estamos dispostos a te buscar, Senhor. Nós estamos dispostos a receber a correção do Senhor. Nós queremos alinhar o nosso coração com o teu. Nós buscamos um coração sábio. Nós buscamos um coração que encontra o coração de Deus. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a tua igreja nesta noite. E que nesta semana, Senhor, nós possamos colher os frutos de um coração sábio. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.